Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, Editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 14. A Inteligência Negra. Aqueles a quem os iniciados têm o direito de chamar profanos, a vil multidão, isto é, a multidão de enfermos e dos perversos de inteligência e de coração, aqueles que adoram o Deus da sombra ou que creem adorar o ateísmo, todas estas pessoas ouvem sempre sem entender, porque são presunçosas e de má fé. O próprio dogma que lhe apresentam sob uma forma absurda para agradar-lhes, eles o compreendem sempre de modo mais absurdo e geralmente ao revés da sua fórmula. Assim, quando repetem maquinalmente que há um só Deus entre as pessoas, examinai-os bem e vereis que entendem por isso uma só pessoa em três deuses. Ouviram dizer e repetem que Deus, isto é, o princípio infinitamente bom, está em toda parte. Porém, admitem espaços tenebrosos e imensos em que Deus não está, porque aí se sofre a pena do dano, isto é, a privação de Deus. Que fareis vós? Perguntou o teólogo Tannler a um pobre homem, ou antes, a um homem pobre, porque o pobre homem era o teólogo. Que faríeis vós? Perguntou o teólogo Tannler a um pobre homem, ou antes, a um homem pobre, porque o pobre homem era o teólogo. Que faríeis vós, se Deus quisesse precipitar-vos no inferno? Eu o arrastaria comigo, respondeu o sublime indigente, e o inferno se tornaria céu. O teólogo admirou esta resposta, mas certamente não a compreendeu. Sim, vai dizer um doutor da lei, Deus está no inferno, porém somente como vingador. Dizei como algoz, e suprimamos o diabo
De que não tendes mais necessidade, então? Será sempre o mesmo ganho. Quando falam de redenção, compreendem que Deus, tendo, num movimento de cólera, não por causa das ameixas, mas por causa de uma maçã, dado todos os seus filhos ao diabo, para resgatá-los, foi obrigado a sofrer a morte sem cessar, por isso, de ser imutável e eterno. Se lhes falais de Cabalá, julgarão sempre que se trata de um grimório cifrado que faz vir o diabo e que governa o mundo fantástico dos silfos, dos gnomos, das salamandras e das ondinas. Trata-se da magia? Ainda estão na baqueta e no copo de Circe que muda os homens em porcos. De bom grado combinaram Zoroastro com Maomé e, quanto a Hermes Trismegisto, pensam que é um nome bizarro de que a gente se serve para mistificar os ignorantes, como o de papão, para fazer medo às crianças. Bicho-papão. A ignorância tem sua ortodoxia como a fé, e a gente é herege diante dos falsos sábios quando conhece as coisas que ignoram. Porque não há verdades novas, e os sábios deste mundo apoiam sua autoridade na velhice do erro. Aliás, é sabido que os erros recebidos apoiam quase sempre as posições feitas. É assim que respondes ao soberano pontífice? Exclama um criado, esbofeteando a Jesus que acabava de falar com firmeza respeitosa. Como homem nulo, é a autoridade que prova sua ignorância, acusando-te. E pretendes saber o que ela ignora? O pontífice se engana e tu o descobres? Ele delira e tomas a liberdade de ter razão? Napoleão I detestava os ideólogos porque era o maior ideólogo do mundo. Queria fazer dinâmica sem resistência. Por isso, a força de resistência lhe faltou quando a força de impulsão agressiva, que fora por tanto tempo sua, voltou-se repentinamente contra ele. Desde as origens da história, vemos que é sempre a mentira que reina na Terra. É exato também que a verdade governa a grandes golpes de desastres e flagelos. Cruel e inflexível verdade. Não nos admiremos de que os homens não a amem. Ela destrói as ilusões dos reis e dos povos, e se às vezes tem alguns ministros devotados, expõem-nos e os abandonam à cruz, à fogueira e ao cadafalso. Felizes, todavia, dos que morrem por ela. Porém, mais sábios serão sempre aqueles que a servem tão habilmente para não romper-se contra o pedestal do martírio. Rabelais foi certamente maior filósofo que Sócrates, quando soube, ocultando a si mesmo sob a máscara de Aristófanes, escapar à raça sempre vivente dos amitos e melitos. Galileu, cujo nome por si só vota o tribunal da Santa Inquisição a uma eterna irrisão, foi homem de muito espírito para não afrontar a tortura e a prisão. As correspondências do tempo nolo mostram um prisioneiro num palácio, bebendo com os inquisidores e assinando interpócula seu ato irônico de abjuração, longe de dizer, batendo com o pé no chão e cerrando os punhos, é pur si muove. Dizem que acrescentou, sim, afirmo pela vossa palavra que a terra é imóvel, e acrescentarei, se o quiserdes, que os céus são de vidro, e aprovera a Deus que as vossas frontes também, para deixar passar a luz. Rabelais teria terminado dizendo,
e bebamos novamente. Morrer para provar a loucos que 2 e 2 são 4 não seria o mais ridículo dos suicídios? Um teorema demonstrado, não podendo mais ser negado, a abjuração de uma verdade matemática se torna evidentemente farsa e mumice, cujo ridículo cai sempre sobre aqueles que podem exigi-lo seriamente em nome de uma autoridade considerada infalível. Galileu, indo à fogueira para protestar contra a Igreja, teria sido um heresiarca. Galileu, abjurando como católico o que tinha demonstrado como sábio, matou o catolicismo da Idade Média. Alguém apresentou um dia ao autor deste livro um artigo do Sílabus dizendo-lhe: escutai, eis aqui a condenação formal das vossas doutrinas. Se sois católico, admiti isto e queimai os vossos livros. Se, pelo contrário, persistis no que ensinastes, não nos faleis mais da vossa catolicidade. O artigo do Sílabus é o 7º da seção 2ª e as doutrinas que condenais são essas. Abre aspas. As profecias e os milagres expostos e relatados nas Santas Escrituras são ficções poéticas e os mistérios da fé cristã são o resumo de investigações filosóficas. Nos livros dos 2 testamentos estão contidas invenções místicas e o próprio Jesus é um mito. Fecha aspas. Surpreendi muito aquele que julgava confundir-me, dizendo-lhe que não eram tais as minhas doutrinas. Eis aqui, disse-lhe eu, o que ensino, ou antes, o que a Igreja, a ciência e eu reconhecemos. As profecias e os milagres expostos e relatados na Escritura o são sob uma forma poética particular ao gênio dos orientais. Os mistérios da fé cristã são confirmados e explicados na sua expressão pelas investigações filosóficas. Nos livros dos 2 testamentos estão contidas parábolas e o próprio Jesus foi assunto de um grande número de parábolas e lendas. Submeto sem temor essas proposições ao Papa e ao futuro concílio. Estou de antemão bem certo que não as condenarão. O que a Igreja não quer, e tem 1000 vezes razão de não querer, é que afetem contradizê-la. E, de fato, sua infalibilidade sendo necessária à manutenção da paz do mundo cristão. É preciso que esta infalibilidade lhe seja conservada a todo preço. Assim, se ela dissesse que 2 e 2 são 3, eu me guardaria de dizer que ela se engana. Procuraria como e de que modo 2 e 2 podem fazer 3, e procuraria a fim de encontrá-lo, ficai certo disso. Como, por exemplo, isto: 2 maçãs e 2 metades de maçãs fazem 3 maçãs. Quando a Igreja parece admitir uma absurdidade, é simplesmente um enigma que propõe para experimentar a fé dos seus fiéis. Será certamente um grande e comovente espetáculo o do próximo Concílio Geral, em que a rainha do Velho Mundo, envolvendo-se na sua púrpura despedaçada, se afirmará mais soberana que nunca no momento de cair do trono e proclamará seus direitos aumentados com pretensões novas em face de uma expoliação iminente. Os bispos serão, então, como estes marinheiros do Vengeur, que, numa embarcação próxima a afundar, se irritavam em vez de entregar-se
e faziam a sua última descarga, prendendo a sua bandeira ao último pedaço do seu grande mastro. Aliás, bem sabem que uma transação os perderia para sempre e que a chama dos altares se apagaria no mesmo dia em que os altares cessassem de estar na sombra. Quando o véu do templo se rasga, os deuses vão embora e voltam quando novos tecidos dogmáticos fizeram um novo véu. A noite recua sem cessar diante do dia, porém é para invadir do outro lado do hemisfério as regiões que o sol abandona. É preciso trevas, é preciso mistérios impenetráveis a esta inteligência negra que crê no absurdo e contrabalança o despotismo da razão limitada pelas audácias incomensuráveis da fé. O dia circunscreve os horizontes e faz ver os limites do mundo. É a noite sem limites, com sua imensa confusão de estrelas, que nos faz conceber o sentimento do infinito. Estudai a criança. É o homem saindo das mãos da natureza para falar a linguagem de Rousseau e vede quais são as disposições do seu espírito. As realidades o aborrecem, as ficções o exaltam, compreendem tudo exceto as matemáticas e crê mais nas fábulas que na história. É que há infinito no primeiro sorriso da vida. É que o futuro nos aparece tão maravilhoso no princípio da existência que naturalmente sonhamos com gigantes e fadas no meio de tantos milagres. É que o sentido poético, o mais divino dos sentidos do homem, lhe apresenta a princípio o mundo como uma nuvem do céu. Este sentido é uma branda loucura muitas vezes mais sábia que a razão, se puder falar desta forma, porque a nossa razão tem sempre como estreitos limites as barreiras que a ciência procura lentamente afastar, ao passo que a poesia salta com os olhos fechados no infinito. E aí lança profundamente todas as estrelas dos nossos sonhos. A obra da Igreja é conter em justos limites as crenças da loucura infantil. Os loucos são crentes indisciplinados, e os crentes fiéis são loucos que reconhecem a autoridade da sabedoria representada pela hierarquia. Que a hierarquia se torne real, que os condutores dos cegos não sejam mais cegos, e a Igreja salvará a sociedade, readquirindo, para não mais perdê-las, as suas grandes virtudes e seu poder. A própria ciência tem necessidade da noite para observar a multidão dos astros. O sol nos esconde os sóis. A noite nos mostra e parece enflorescer no céu obscuro como as inspirações sobre-humanas aparecem nas trevas da fé. As asas dos anjos se mostram brancas durante a noite. Durante o dia, elas são pretas. O dogma não é irracional, é extra-racional ou supra-racional, e sempre resumiu as mais altas aspirações da filosofia oculta. Lede a história dos concílios. Vereis sempre nas tendências dos heresiarcas uma aparência de progresso e de razão. A Igreja parece sempre afirmar o absurdo e dar ganho de causa à inteligência negra. Assim,
Quando Arius julgava salvaguardar a unidade divina, imaginando uma substância análoga, porém superior à existência de Deus, a substância de Deus, que é imaterial e infinita, a Igreja proclama em Nicéia a unidade de Deus. Quando querem fazer de Jesus Cristo uma personagem híbrida composta de uma pessoa divina e de uma pessoa humana, a Igreja repele este amálgama do finito e do infinito e declara que só pode haver uma pessoa em Jesus Cristo. Quando Pelágio, exagerando no homem o orgulho e as obrigações do livre-arbítrio, vota de um modo irremediável a massa dos pecadores ao inferno, a Igreja afirma a graça que opera a salvação dos injustos e que, pelas virtudes da eleição, supre as insuficiências dos homens. As prerrogativas concedidas à Virgem Mãe de Deus indignam os prud'hommes protestantes e não veem que, nesta adorável personificação, é a humanidade que arranca das manchas do pecado original. É a geração que reabilitam. Esta mulher que elevam é a mãe que glorificam. Credo in unam sanctum catholicam et apostolicam ecclesiam. O dogma católico, isto é, universal, se assemelha a esta nuvem que precedia os israelitas no deserto, obscura durante o dia e luminosa durante a noite. O dogma é o escândalo dos falsos sábios e a luz dos ignorantes. A nuvem, na passagem do Mar Vermelho, colocou-se, diz o Êxodo, entre os hebreus e egípcios, esplêndida para o dogma universal que só os iniciados devem compreender. É ao mesmo tempo sombra e luz. Para suprimir a sombra das pirâmides, era preciso derrubar as pirâmides. O mesmo acontece com as obscuridades do dogma eterno. Dizem e repetem todos os dias que a reconciliação é impossível entre a religião e a ciência. Enganam-se na palavra. Não é conciliação, é fusão ou confusão que se deve dizer. Se até agora a ciência e a fé pareceram inconciliáveis, é que sempre procuravam em vão misturá-las e confundi-las. Há só um meio de conciliá-las. É distingui-las e separá-las uma da outra de um modo completo e absoluto. Consultar o Papa quando se trata da demonstração de um teorema, submeter a um matemático uma distinção teológica, seriam duas absurdidades equivalentes. A Imaculada Concepção da Virgem não é uma questão de embriologia, e a tábua de logaritmos nada tem de comum com as tábuas da lei. A ciência é forçada a admitir o que é demonstrado, e a fé, quando é regulada por uma autoridade que é razoável e até necessária de se admitir, nada pode rejeitar do que é artigo de fé. A ciência nunca demonstrará que Deus e a alma não existem, e a Igreja foi forçada a desdizer-se diante dos sistemas de Copérnico e de Galileu. Prova isto que ela pode enganar-se em matéria de fé? Não, mas sim que deve permanecer no seu domínio. Ela não pretende que Deus lhe tenha revelado os teoremas da ciência universal.
O que pode ser observado pela ciência são os fenômenos que a fé produz. E então, conforme a palavra do próprio Cristo Jesus, pode julgar da árvore pelos frutos. É evidente que uma crença que não torna melhores os homens, que não eleva os seus pensamentos, que não engrandece a sua vontade unicamente no bem, no belo e no justo, é uma crença má ou pervertida. O judaísmo de Moisés e da Bíblia fez o grande povo de Salomão e dos Macabeus. A judiaria dos rabinos e do último Talmud fez os sórdidos usuários que envenenam o gueto. O catolicismo tem também seu Talmud corrompido. É a mixórdia insensata dos teólogos e casuístas. É a jurisprudência dos inquisidores. É o misticismo nauseabundo dos capuchinhos e das beatas. Nestas doutrinas anticristãs e impuras se apoiam interesses materiais e vergonhosos. É contra isso que é preciso protestar por todas as formas e não contra a majestade dos dogmas. Desde os primeiros séculos, quando a religião foi protegida e manchada pelo Império, cristãos que a Igreja chama santos puseram o deserto entre eles e seus altares. Contudo, eles a amavam com toda a sua alma. Porém, iam orar e chorar longe dela. Aquele que escreve este livro é um católico do deserto. A Tebaida nada tem de horrível. Contudo, preferiu sempre a abadia de Teleme, cujo fundador foi Rabelais, a ermida de Santo Antônio. A humanidade não tem mais necessidade de ascetas. Ela precisa de sábios e de trabalhadores que vivem com ela e para ela. A salvação dos nossos dias e nos nossos dias só pode ser alcançada por esta forma. Há na Kabbalah do Rabi Shimon Bar Yochai um Deus branco e um Deus negro. Há na natureza homens negros e homens brancos. E há também na filosofia oculta uma inteligência branca e uma inteligência negra. Para ter a ciência da luz, é preciso saber calcular a intensidade e a direção da sombra. Os pintores mais sábios são os que compreendem a luz obscura. Para ensinar bem, é preciso colocar-se no lugar daqueles que compreendem mal. A inteligência negra é a adivinhação dos mistérios da noite, é o sentimento da realidade das formas do invisível. É a crença na possibilidade vaga. É a luz no sonho. Durante a noite, todos os entes são como cegos, exceto os que, como a coruja, o gato e o lince, têm fósforo nos olhos. Durante a noite, a coruja devora os pássaros indefesos. Tenhamos olhos de lince para combater as corujas. Porém, não incendiemos as florestas sob pretexto de alumiar os pássaros. Respeitemos os mistérios da sombra, ao mesmo tempo que conservamos a nossa lâmpada acesa, e saibamos até rodeá-la com um véu para não atrair os insetos que, durante a noite, gostam de beber o sangue do homem.